Então, ok. Nessa aula aqui, eu tinha passado aqui para vocês para a gente fazer a montagem desses diagramas aqui para esse sistema. Vocês podem ver que isso aqui foi um trabalho que eu já tinha até utilizado numa outra disciplina, mas eu acho interessante esse exercício, que ele passa o escopo de algumas tarefas que a gente pode ter aí durante o dia a dia e para que vocês façam a montagem aí a modelagem do banco de dados. Isso aqui é interessante para vocês se capacitarem e treinar, porque imagine da seguinte maneira: um, um cliente, quando vocês forem, por exemplo, trabalhar com um cliente para fazer o sistema, ele não vai dar um detalhamento das colunas, tudo bonitinho para a gente. Geralmente ele vai passar uma explicação bem rápida, assim, igual isso daqui mesmo. É como se fosse uma historinha de qual que é o problema, né? Inclusive em algumas metodologias de desenvolvimento, como o XP, eles chamam isso mesmo de histórias do usuário, que são as necessidades que esse usuário tem, e aí a gente vai, a partir dessas necessidades, estar modelando. Inicialmente a gente modela o banco, geralmente é o primeiro momento, então você vai lá, na verdade não é o primeiro momento, porque antes tem a análise de requisitos, né? Então no primeiro momento a gente tem o contato com o cliente, tem a análise de requisitos. Geralmente a segunda etapa, logo após fazer a análise de requisitos, é fazer o desenvolvimento dos diagramas. Entre ele, o diagrama de entidade de relacionamento para banco de dados, ou hoje em dia também a gente está utilizando muito o banco de dados não relacional, mas você precisa fazer uma definição da sua metalinguagem, de como os dados vão ser distribuídos também. Então, geralmente, essa aqui é uma etapa que ocorre antes do desenvolvimento. Vocês vão ter esse conhecimento da história, do que o usuário precisa, e antes do desenvolvimento a gente tem de ir lá e fazer o desenvolvimento dessa diagrama. Eu falei para vocês selecionarem qualquer um dos dois temas para fazer o desenvolvimento, então a necessidade era que fizesse apenas de um, mas eu vou estar fazendo aqui a modelagem de ambos como parte aí da correção da atividade também. Vamos lá então. O primeiro sistema aqui, eu já estou até com o Workbench aberto aqui. Eu vou chamar esse primeiro diagrama aqui, eu vou chamar ele de, sei lá, tema 1. Esse aqui vai ser o nosso primeiro diagrama, vai ser o tema 1. Aqui eu vou fazer a criação das tabelas aqui. Então eu vou dar uma lida aqui rapidamente. Então primeiro, o dono do sistema pode cadastrar em um sistema web professores, turmas, alunos e frequência. Então a gente já tem aqui 4 grandes entidades. Professores, o que tem dentro do professor? Nome, e-mail, CPF. Da turma, nome da turma, semestre, ano e qual professor leciona. Alunos, nome, matrícula e em quais turmas ele está cadastrado. Então observa, um aluno pode estar em mais de uma turma. E aí após o cadastro, deverá ser gerada uma senha aleatória enviada para o e-mail cadastrado do aluno. Então o aluno ele também tem a questão de, além de o dono do sistema ter um acesso aqui para ele, né, que seria a primeira parte aqui, o aluno também tem um acesso no sistema, que ele vai receber a senha lá no e-mail. Então a gente tem 2 tipos de usuários aqui. Frequência deve ser realizada da seguinte maneira: você escolhe uma turma e uma data. Após isso, todos os alunos são apresentados na tela e o professor pode escolher para cada um 2 opções, P e F. Se uma data já cadastrada antes for selecionada, ele deve editar a frequência existente. E aí no aplicativo o aluno acessa com CPF e senha, dentro do aplicativo ele pode alterar sua senha e pode vistoriar a frequência. Então aqui no final a gente tem mais dados de informação de usabilidade. O que mais interessa aqui para a gente é esse início aqui. Então vamos começar fazendo a modelagem aqui. Primeiro vamos começar aqui, ó, vamos fazer por ordem. Primeiro a gente vai fazer a tabela de professor, ela vai ter nome, e-mail e CPF. Então vou vir aqui, vou criar a primeira entidade aqui. Vou chamar ela de professor. Então nós vamos ter o ID, né? Ele vai ser chave primária, not null, autoincremento. Depois nós vamos ter o nome. Vou pôr ele aqui um varchar de 100. Not null. Depois eu vou colocar, deixa eu ver, e-mail. Então eu vou vir aqui, e-mail. Vamos pôr um varchar de 100 também. O e-mail vou colocar, além de not null, vou colocar unique. Eu não quero, não vai poder ter o mesmo professor ter 2 e-mails. 2 professores diferentes têm o mesmo e-mail. E por último, o CPF. Aí o CPF vai ser um varchar aqui, pode ser de... Esse seria 11, eu vou pôr mais alguns aqui, caracteres aqui, só para sobrar mesmo. Not null e unique também, não pode ter CPF repetido. Lembra que o CPF a gente salva como varchar e não como inteiro, para a gente não ter aqueles problemas de... Quando a gente tem esses números assim, e a gente tem caso que
Vamos supor, o valor pode iniciar com zero. Então isso aqui poderia me dar um problema, uma dor de cabeça se eu salvasse como número lá na frente, na comparação do sistema. Então o ideal é que a gente salve aqui como CPF. O bom de colocar 15 é que até se eu salvar com a máscara, seria 1, 2, 3, ainda daria, então não teria problema. Então essa disciplina, essa tabela aqui atende tranquilamente. Oi. Eu poderia usar o CPF no lugar do ID professor, dispensar o ID professor para usar o CPF como chave primária, Então, nula e única. isso aí é uma discussão que a gente tem já há muito tempo. Até foi uma das primeiras aulas que eu comentei sobre esse ponto. Qual que é o problema de você utilizar o CPF? Porque o CPF tem as mesmas características de uma chave primária, né? Ele não vai ser repetido nem nada. Qual que é o único problema que a gente teria? O CPF, ele não está no controle do nosso sistema. Então imagina que você vai e monta o seu sistema lá todo baseado no CPF, e aí chega depois de amanhã, e aí a Receita muda a padronização de como o CPF é feito. Eu sei que isso é difícil de acontecer, mas pode acontecer. Por exemplo, igual teve o caso das placas de veículo. Então, se alguém utilizasse as placas de veículo como chave primária de uma tabela de carros, hoje eles estão tendo uma certa complicação. Por quê? Porque mudou a legislação, eles tiveram de ir fazer uma adaptação. Quando a gente tem de fazer essa adaptação apenas em uma coluna, o impacto é bem menor do que se a gente tiver fazer essa modificação em uma chave primária. Porque quando você tem relacionamento, ela vai como chave estrangeira, vai para outras tabelas também. Então, eu particularmente, eu prefiro evitar que a gente utilize chave primária de campos que a gente não tem o controle total sobre eles. Mas isso aí, se você utilizasse, também não estaria incorreto, não. É apenas um ponto de vista. Ok, Kelvin? Entendi. Faz sentido mesmo, né? Porque depois que tiver alguma alteração, fica complicado ter que fazer toda a alteração. Sim. Se o banco já está rodando e você sofre uma alteração não programada, você está dando mão de obra teoricamente desnecessária, sendo que é passível de evitar. Então, assim, a minha recomendação é que você não trabalhe dessa forma. Mas se caso você achar que seja conveniente, não tem nenhum problema também não. Não seria nenhum problema, porque o importante da chave primária, mais uma vez, é que ele identifique unicamente. Então, até mesmo se você for pensar por essa característica, até o próprio e-mail também seria um bom candidato para ser uma chave primária. Só porque os melhores candidatos para a chave primária são sempre campos de numérico. E além disso, também a gente tem essa restrição do CPF. Por quê? Porque uma busca em um campo numérico, ela é muito mais rápida do que uma busca em um campo de string. Se vocês verificaram lá na disciplina de estrutura de dados mesmo, vocês verificaram lá essas semanas, não sei se você está participando da disciplina, mas eu passei para o pessoal um trabalho. Agora eu não tenho certeza se você está na disciplina ou não. Mas a gente fez a ordenação sobre um campo de texto. A comparação entre dois campos de texto, ela é muito mais lenta, consome muito mais computacionalmente do que a comparação com dois campos numéricos. Então, uma outra dica para você escolher a boa chave primária é sempre optar pelo ID. Ah, tá difícil? Coloca o ID autoincremento e geralmente é a melhor solução. Muito difícil de fugir disso, tá? Até pela questão também do autoincremento, né? Uhum. O CPF não seria muito viável, né? Você não teria o autoincremento. Aí quando você não tem o autoincremento, você já tem o primeiro problema, que é o seguinte: quando você está com a tabela autoincrementada, o que acontece? A sua tabela é ordenada. Se a sua tabela ela já é ordenada por padrão, buscar é muito mais rápido do que quando você busca em alguma coleção que não está ordenada. E aí você não tem essa garantia sobre o CPF. Então são vários pontos que vão pesando contra, que dá mais vantagem para a gente utilizar o ID. Ok? Então podemos continuar aqui, tudo tranquilo, né? Qualquer dúvida, vocês vão me parando aí de novo. A próxima tabela vai ser a turma. Então eu vou ter o nome da turma, o semestre, o ano e qual professora leciona. Vamos lá. Eu vou vir aqui, vou criar uma nova tabela. Vou chamar ela de turma. Aí aqui eu vou ter o ID. Ele vai ser autoincremento. Nome. Esse é um varchar de 50.
O semestre. O semestre, como a gente trabalha sempre na questão matemática, na questão de escola, seria 1 e 2, né? Seria o primeiro e segundo semestre. Então a gente pode salvar ele como inteiro. Vou pôr isso aqui not null. Ano, da mesma forma do semestre, também vai ser um inteiro. Not null. E aí depois a gente tem o professor que leciona. Aí o professor a gente vai fazer uma chave estrangeira. Então, uma turma pode ter apenas um professor. Já um professor pode estar em várias turmas. Então, é um relacionamento 1 para N, onde o ID do professor vem para cá. Então, ele vai ser um 1 para N partindo daqui para cá. Como a gente tem de fazer o traçado sempre do N para o 1, então eu vou clicar primeiro no turma e depois no professor. Dessa forma, vai vir a coluna de professor ID para cá, como sendo um inteiro not null. Aí tá vendo um outro ponto, por exemplo, Kelvin, se a gente tivesse selecionado o CPF viria para cá. Numa possível alteração do CPF, aqui seria outra tabela que eu teria de fazer a alteração. Então você vai aumentando os problemas em cascata aí quando você tira o controle da própria chave. Ok, turma, foi. Aí aluno, agora também vai ser nome, matrícula e em quais turmas ele está cadastrado. Então, da mesma forma... Essa questão da turma lá, uma turma também poderia ter vários professores, como por exemplo, uma turma seria como se fosse o primeiro período, né? Sim, no caso... No caso, se você for analisar ela como sendo o primeiro período, sim. Se você for pensar essa turma aqui como sendo a disciplina de banco de dados, aí você teria só um professor. Aí depende muito do ponto de que vai ser, vamos dizer assim, aí vai da questão do sistema. Na forma que o sistema foi apresentado aqui, apenas um professor para cada turma. Então seria como se fosse a turma fosse banco de dados, terceiro período, entendeu? E não terceiro período. Vamos pensar só dessa forma aí. Mas se você tivesse esse caso que você falou, aí você poderia criar até inclusive um relacionamento N para N. E aqui no meio você geraria lá a disciplina. Mas no modelo que foi apresentado aqui no contexto, dessa forma aqui a gente soluciona ele. Além disso, depois nós temos os dados do aluno. Nome, matrícula e em quais turmas ele está cadastrado. Então aqui um aluno pode estar em várias turmas e uma turma pode ter vários alunos. Então a gente tem um relacionamento N para N. Então eu vou vir aqui, vou criar uma tabela de aluno. Então ele vai ter um ID aqui, autoincremento. Depois nós vamos ter o nome, varchar de 100, not null, a matrícula. Vou pôr um varchar de 20 aqui, não houve definição, mas geralmente um 20 aqui vai resolver. Ele vai ser not null, não vai ser único também, a matrícula não pode se repetir, né? E quais turmas ele está cadastrado. Então aqui a gente tem um relacionamento N para N, porque um aluno pode estar em várias turmas e uma turma pode ter vários alunos. Então vou fazer aqui o relacionamento N para N. No meu caso aqui eu não sei porque ele fica sumindo aqui. Eu não consigo não, aqui aí eu clico aqui do lado, tem a opção do N para M aqui. Aí aqui, como é N para M, tanto faz a ordem que eu clicar, ele já vai gerar ali no meio para mim a turma res aluno aqui. Eu vou renomear aqui para a turma aluno aqui. Aí nós vamos ter a turma ID, o aluno ID. Ok? Por enquanto a gente não precisa de fazer mais nenhum aluno. Nada aqui nesse tempo, deixa eu organizar aqui. Aí agora, entra no próximo passo aqui do sistema, se a gente quiser entrar a fundo, que seria a questão do usuário. Mas por enquanto a gente vai deixar o usuário aqui de lado, deixa que a gente faz ele no final. Vamos resolver aqui o caso da frequência. Então, a frequência deve ser realizada da seguinte maneira. Se escolhe uma turma e uma data. Após isso, todos os alunos são apresentados na tela e o professor pode escolher para cada um duas opções, frequência, presente e falta. Então, para cada aluno aqui da turma, a gente pode ter várias frequências. Por quê? Porque essas frequências são de várias datas diferentes. Então, eu posso vir aqui puxar desse turma aluno aqui, eu criar uma tabela chamada frequência. Então, vou vir aqui e vou criar uma tabela chamada frequência. Aí, essa tabela frequência, existe uma frequência apenas para cada aluno, para cada turma e para cada data. A gente poderia utilizar as três como sendo chave primária.
Mas aqui nesse caso, como são 3 colunas e além disso utiliza uma coluna do tipo date, eu acho que é mais interessante a gente criar a nossa chave primária própria aqui. Aí nós vamos ter o ID da frequência, nós vamos ter a data, que vai ser do tipo date, not null, e aí nós vamos ter aqui o status, que aí nesse caso aqui pode ser um shard 1, not null também. Eu troquei ela aqui de ordem. Não, adicionei colunas a mais aqui, deixa eu remover isso aqui, não. Beleza, então data e status. E aí, cada combinação de turma e aluno pode ter várias frequências. Então, eu venho aqui, puxo 1 para N aqui, de turma para frequência. Então, observa. A gente tem o ID da turma. Eu vou até renomear aqui como veio do nome da outra tabela. Acho que fica melhor aqui, ó. ID da turma. ID do aluno. E a data e o status. Dessa forma, a gente pode vir aqui e todas as frequências que forem cadastradas vão estar sempre vinculadas. Ó, tem uma frequência cadastrada em um determinado aluno, em uma determinada turma, numa determinada data. Ou seja, para todas as disciplinas que vocês fazem, se você for imaginar, você tem a frequência daquele dia, daquela turma e daquele aluno com aquele status que for determinado. Algumas coisas que dá pra gente fazer aqui que seria interessante, a gente separar esse status aqui, transformar ele ao invés de uma coluna, fosse uma chave primária, fosse uma chave estrangeira. A gente poderia ter aqui uma tabela de status, que eu teria aqui o ID, esse ID poderia ser inclusive um shard 1. Aí você me falou agora, Jean, que não é interessante a gente ter coisa que não seja numérica, mas se for um char de 1, lembra que um shard 1 nada mais é do que um caractere na tabela ASCII. Então, a comparação dele também se torna interessante. Então, não tem nenhum problema para a gente. Obviamente, ele não vai ter autoincremento. E aí, a gente teria a descrição aqui, que aí a gente poderia colocar lá, sei lá, presença, falta. Por que que isso aqui é interessante? Porque se eu pegar e aumentar algum outro tipo de status mais para frente, basta eu vir aqui e cadastrar nessa tabela, eu não preciso fazer nova alteração no sistema. E aí a gente faz a vinculação, uma frequência é sempre de um status e um status pode estar em N frequências. Então é 1 para N daqui para cá, eu clico aqui primeiro, depois aqui, e aí eu tiro aquela coluna de status aqui da minha frequência. Deletar, pronto. Dessa forma, a gente deixa o nosso banco com uma maior capacidade de adaptação caso a gente faça alterações de status aí mais para frente. Nessa parte aqui da frequência, do status, da turma, alguma dúvida, pessoal? Esse relacionamento aqui ele pode ser... Esse relacionamento aqui tem problema de ser assim. Ele veio aqui como sendo... Ah, eles vieram aqui como sendo chave. Não vai poder ser não. Bem que eu tô achando estranho esse relacionamento aqui, ó. Observa que esses campos vieram para aqui sendo chave. Eu vou deletar esses dois relacionamentos. Os dois relacionamentos estão errados. Porque ele tem de ser... Não pode ser chave. Então, esse aqui... Tem várias frequências. Por isso que eu tô achando estranho. E esse aqui tem vários status. Aí. E agora eu vou só trocar o nome aqui. Turma ID e aluno ID. Observa que eles não podem ser chave. Era esse que estava incorreto aqui, agora que eu percebi. Aqui. Essas linhas aí que são tracejadas aí. É o relacionamento... Isso, o não contínuo é o relacionamento que a gente chama de não identificante. Ela vai só como chave estrangeira. Quando ela é contínua, ela é um relacionamento identificante. Ele vai como chave primária e estrangeira. Então, era esse que estava errado. Por isso que eu estava achando estranho aqui, estava vendo alguma coisa errada, eu não estava conseguindo perceber. Mas nem turma, nem aluno, nem status podem ser chave primária aqui. Porque a chave primária é o ID da frequência lá. Nessa parte aqui, pessoal, ficou tranquilo até agora?
não tiver dado nenhuma dúvida, eu vou só fazer a parte do usuário aqui. Lembrando que essa parte do usuário ela não seria mais opcional, só para vocês entenderem. Então o usuário, observa aqui quais são os conceitos. A gente tem dois usuários. Então a gente tem o dono do sistema, né, que poderia ser o administrador, e a gente tem o aluno, que também tem um usuário para ser cadastrado. Então a gente tem tanto o dono quanto o aluno. O aluno ele acessa com CPF, então o administrador a gente também pode fazer como sendo CPF. Então o login do usuário pode ser o próprio CPF desse aluno. E a senha vai ser uma senha definida. Então o que nós vamos fazer? A gente pode ter casos em que o aluno vai ser o nosso usuário e a gente pode ter casos que o aluno não vai ser usuário. Então eu vou criar minha tabela de usuário aqui. Vou colocar aqui o ID, né? Autoincremento. Vou adicionar a nova coluna aqui que vai ser o CPF, que vai ser como ele vai logar. Tamanho 15. Vai ser not null e unique. E a senha, varchar de 15 também. Vou pôr 20 aqui. Not null. Aí agora, o que a gente tem de fazer? Em alguns casos, a gente vai ter de vincular esse usuário com o aluno. Tanto é que o aluno nem tem CPF, agora que eu vi, né? Tem esse furo aí. No caso, ele utilizaria... Pode ser o login. Eu vou até trocar essa coluna aqui para login, só para ficar melhor. Que aí pode, inclusive... Então, aí a gente poderia levar a matrícula do aluno aqui para essa tabela, se fosse necessário. Eu vou trocar aqui para login e senha, que aí não fica preso a CPF. Aí ele faz o login e a senha com esse usuário. E aí o que acontece? Pode ter casos que esse usuário vai ser baseado de um aluno e pode ter casos que não. Então a gente vai poder ter relacionamento aqui. Um usuário pode ser um aluno, mas também pode não ser. Então a gente tem de fazer o quê? Que o ID do aluno, quando a gente tiver um usuário, a gente vai empurrar o ID do usuário aqui para dentro. Para a gente poder cadastrar que todo aluno vai ter um usuário, mas nem todo usuário vai ser um aluno. Então a gente quer que o ID do usuário venha para cá. Como que a gente faz isso? A gente vai criar um relacionamento 1 para 1. E aí esse relacionamento ele vai ser não identificante, porque eu não quero que ele vire chave primária. Então eu tenho que de um aluno de um usuário para um aluno. Eu quero que a coluna de usuário vá para de aluno. Como a gente tem de fazer o inverso aqui, eu vou clicar primeiro em aluno, depois em usuário. Observa que vai criar agora uma coluna lá para nós, que é do tipo usuário ID, not null. Ou seja, quando a gente cadastrar um aluno, a gente vai ter de já cadastrar esse usuário automaticamente, que ele vai vir para cá. Ele vai ser duplicado aqui para baixo. Então, o usuário, um aluno sempre tem um usuário, mas nem todo usuário pode ter um aluno. Por quê? Porque tem usuário que é administrador, que não vai ser desse tipo. E aí, por último, a gente pode vir aqui, e só para finalizar, a gente pode vir e criar a tabela chamada tipo usuário, que seria para a gente poder colocar as regras e lá depois, mais para frente, dentro do nosso sistema, colocar alguma restrição, por exemplo. E aí eu vou ter o ID e descrição, vai ser um varchar de 50 aqui, que seria onde a gente iria colocar. No nosso caso aqui, inicialmente, a gente tem dois tipos de usuário. Um tipo de usuário que é o administrador e o outro tipo de usuário que é o aluno. E um usuário é sempre de um tipo e um tipo de usuário pode ter vários. Então é 1 para N que a chave primária vai vir, a chave estrangeira vai vir para cá. Então não identificante, clica primeiro em usuário, depois em tipo usuário. Vai vir aqui para essa tabela aqui o tipo de usuário daquele camarada lá. E aí dessa forma a gente finaliza aí o nosso mapeamento. Aqui eu acredito que a gente resolve todos os problemas que foram propostos lá. Ficou alguma dúvida nesse primeiro diagrama, pessoal? Não? O pessoal está todo em silêncio aí, imagino que está ok. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês me falam aí. Vou salvar aqui. Vou criar mais um diagrama aqui agora para o tema 2.
Então, vou até renomear ele aqui. Tema 2. Beleza. Vamos trabalhar aqui no tema 2 agora, para a gente ver o que é proposto. Então ele é bem parecido, observa lá, professor, turma, aluno, atividades e notas. Então muda porque a questão aqui é das atividades. A gente vai ter aquela questão lá dos usuários também, então eu vou aproveitar algumas coisas aqui para levar. Não sei se é só copiar aqui, eu acho que eu consigo até incorporar aqui, ó, tá vendo? Como eu já tenho aquelas tabelas montadas, eu já vou conseguir inclusive incorporar algumas delas aqui. Vou incorporar o professor, depois eu tenho a turma, já está vinculada aqui também. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Nome da turma, semestre, ano com o professor. Dados do aluno. Nome, matrícula, em quais turmas ele está cadastrado. Então a gente pode vir aqui aluno e turma aluno. Beleza. O aluno já tem o usuário, né? Então eu posso trazer a tabela de usuário aqui também. Posso trazer a tabela cadê tipo usuário? Eu vou vir aqui e vou só trocar aquela tabela de status aqui. Eu vou chamar ela, renomear ela para status frequência. Porque talvez a gente possa precisar dessa status aqui para nota também. Não sei se vai estar com o mesmo nome, mas só para ficar bem claro qual que é o objetivo. Beleza? Deixa eu dar uma organizada nesse diagrama aqui. Vocês já viram que eu tenho um pouquinho de toque. Eu gosto dele bem retinho aqui. Aí, só para ficar melhor da gente trabalhar. Esses bancos ainda são pequenos, são fáceis de organizar. Tem vezes que a gente perde muito tempo para organizar esse diagrama de forma legível, à medida que vai escalando o tamanho do banco. Aí depois a gente tem lá, ó. Aqui, todos os professores são os mesmos, turmas são o mesmo, alunos são o mesmo, cadastro deve ser gerado uma senha enviada para o aluno, então o aluno tem usuário. Aí aqui que é a diferença, ó. Os dados da atividade são turma, valor e data. Então a atividade ela está vinculada diretamente a uma turma. Então nós vamos ter ela aqui. Vou vir aqui e vou criar a tabela de atividade. Então vou ter o ID dela, autoincremento. Depois é valor, ou seja, quantos pontos ela vale. Aí eu vou trabalhar aqui com um decimal. Porque 10, 2, acho que não vai ter mais do que isso não. E aí nós vamos ter na turma. A atividade ela é vinculada para a turma. Então eu vou vir aqui e vou puxar 1 para N. Eu quero que o ID da turma venha para cá. Então eu faço assim. Vem a turma para cá. Que aí a nossa atividade vai ter uma única turma lá. Inclusive se eu quisesse eu podia até ter feito no mesmo diagrama. Mas é melhor separar aqui. Porque são duas propostas diferentes. É mais interessante. Uma outra coisa que é interessante aqui, só voltando o fio aqui. Que quando a gente fizer uma frequência, é interessante saber qual usuário foi feita essa frequência. Eu esqueci de comentar isso também. Então é interessante que a gente tenha o ID do usuário aqui. Então eu vou fazer um relacionamento 1 para N aqui, ó, puxando de frequência para o usuário. Por que ele não apareceu? Aqui. Aí agora apareceu. Para quê? Para que a gente tenha um log no nosso sistema. Depois se alguém perguntar assim, qual foi o usuário que fez a frequência? A gente consegue saber de forma aqui garantida, bem tranquilo. Então a gente só colocou aqui, só coloquei a vinculação do usuário, que eu vou fazer a mesma coisa aqui na atividade também. Na verdade, no lançamento de nota eu vou fazer essa mesma coisa. E aí depois nós vamos ter a nota, né? Vai escolher uma turma e uma atividade, aí para cada um dos alunos apresentados na tela, o professor pode digitar sua nota. Então a tabela de nota ela vai ser extremamente semelhante com a tabela de frequência. Mas ela vai ser aqui, ó, por exemplo, nota. Ela vai ter o ID da nota, né? Autoincremento. Aí nós vamos ter a vinculação da turma. Então, cada um desses aqui vai vir para cá. Então, ele vem aqui o turma ID. O aluno ID. E também essa nota está vinculada a uma atividade. Então, vou vir para cá também vai vir a atividade. Além disso, nós temos de saber cadastrar o valor que aquele usuário tirou. Então, vou cadastrar um decimal aqui. 10 de 2. Continuo.
E por último, a gente vai ter aqui também, eu vou fazer da mesma forma, vou vincular o usuário. Então eu quero que venha o ID do usuário para cá, para que a gente tenha aí o nosso log de quem que fez o lançamento daquela nota. Vamos organizar isso aqui. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem mais nada. Então, assim, o segundo, como eram trabalhos bastante parecidos, o segundo diagrama também ficou bastante parecido com o primeiro. Apenas teve o crescimento da... Ao invés de ter aquela tabela de status e frequência, a gente tem a tabela da atividade aqui para cadastrar. Eram regras que seriam aplicadas no sistema, né, para que você não permita, por exemplo, que essa nota aqui seja maior do que essa, mas infelizmente a gente não tem como fazer isso no banco. A gente tem de garantir isso via aplicação. E vamos lá, aí agora ficou certinho. A gente está registrando aqui quem que é o usuário que está fazendo essas alterações. Isso aqui é algo que é interessante para que depois, se vocês quiserem fazer um log no sistema, principalmente o sistema acadêmico, sofreu uma alteração, quem que aconteceu. Essa aqui é uma das seguranças que a gente tem aí. Deixa eu ver se na atividade lá não tinha mais nada mesmo. Não tem mais nada mesmo, não. Então é isso daí, a gente resolve também a segunda atividade. Muitas das tabelas eu aproveitei, né? Se eu quisesse, inclusive, fazer só um banco, vocês podem ver que a gente conseguiria fazer só um banco se fosse do interesse de ter, no caso, um sistema acadêmico completo. Como isso aqui eram atividades que foram passadas para os alunos, para eles desenvolverem, né? A gente fez, eu, no caso, pedi para fazer de forma parcial, até mesmo por questões de... Isso aqui era um desenvolvimento longo, então... Mas a parte da modelagem do diagrama é essa daí. Ficou alguma dúvida em alguns desses dois exercícios aqui, ou tá tranquilo? Todo mundo calado aí, vocês estão me ouvindo, né? Como que você fez ali mesmo a nota ou a frequência em percentual? Nota ou a frequência em percentual, igual eu te comentei, isso aqui é a questão do aplicativo, né? Então a gente não tem como fazer isso no banco de dados. Isso aqui seria uma regra de negócio que seria passada, mas ela é aplicável apenas à parte do desenvolvimento do sistema. Não tem como você fazer isso no banco. Então, por exemplo, uma dos pontos importantes é vocês verem quais as regras a gente consegue aplicar no banco e quais vão ser possíveis de ser aplicadas apenas quando você estiver desenvolvendo a aplicação. Nesse caso aqui, como isso aqui era um tema de uma aplicação completa, né, assim, entre aspas, seria como se fosse uma proposta, igual eu falei, de um cliente. Tinha coisas que estavam detalhadas aqui que era do cliente, da aplicação, e tinham coisas que era do banco. O que é pertencente à banca a gente desenvolveu. Algumas outras aqui são variáveis de acordo com a aplicação, então não cabe a gente conseguir colocar uma regra aqui. Não tem como você colocar. Igual eu comentei, não tem como você definir que uma regra que essa coluna seja sempre menor do que o valor dessa. Porque faz sentido, mas no banco não tem como você definir algo assim, entendeu? Só uma dúvida, na questão de busca, por exemplo, da forma como está estruturado aí visualmente, como que eu encontraria o usuário de um professor, por exemplo, o caminho a ser percorrido? Nesse caso aqui, para essa proposta, não tem usuário para professor, né? Porque é só o aluno, é o administrador que cadastra tudo, então não tem. Mas agora, se você fosse fazer, por exemplo, para buscar o usuário do aluno, você poderia fazer uma select no aluno e aí você faria um inner join com a tabela de usuário, utilizando a usuário ID aqui, que é a chave estrangeira, com a ID, que é a chave primária. Se tivesse no professor, a gente teria de fazer uma estrutura parecida com essa, né? Então teria de vir aqui para cá um ID de um usuário, ela teria de ter esse relacionamento, se caso o professor também tivesse usuário. Mas nesse contexto que foi passado, ele não tem. Poderia estar ligando ali, então, o mesmo usuário de aluno, eu poderia estar ligando lá para o professor também. Sim, você poderia fazer alguma coisa desse tipo. Eu vou movimentar aqui, mas você poderia vir aqui, ó, e fazer uma vinculação do usuário aqui de 1 para 1, daqui para cá.
Dessa forma, o que que acontece? O professor também passa a ter um usuário. Então, quando você cria um usuário, aí nesse caso aqui, nesse exemplo, o usuário pode ser três coisas. Ele pode ser um administrador, que não está vinculado nem aqui nem aqui. Ele pode ser um aluno, que aí vai estar vinculado só aqui. Ou ele pode ser um professor, que aí vai estar vinculado só aqui. Se você tivesse essa modelagem aqui. Ok. Ok? Vou deletar aqui só porque eu vou subir lá a atividade lá para vocês. Aí eu vou deixar sem essa. Mais alguma dúvida? Se não tiver, então eu vou finalizar por aqui. Vou subir a aula, vou subir esse diagrama aqui lá para vocês, caso vocês tenham dúvida, e a gente finaliza por aqui, então. Então eu vou parar aqui. Boa noite para vocês e até semana que vem. Valeu. Ô, Jean, Diga, Mariana. o José Gabriel, o José Gustavo, ele mudou de casa e ele tá sem internet até sexta. Tem algum problema de entregar a atividade lá pra sexta? Pode falar com ele para ele mandar até na sexta-feira para mim. Pode postar dentro do Classroom mesmo, tá? Que aí depois eu pego por lá. Mesmo que esteja vinculado com atraso lá, mas pode postar que depois eu lembro. Como é que é o nome? Só para me anotar aqui. José Gabriel. José Gabriel. Ok. Certinho, então. Tá. Obrigada. Tchau. Tchau.